Esse negócio de estético é muito fácil de falar quando é no outro. Né? Quando o defeito é no outro. Ah, besteira, quer dizer, a tua queixa é o nariz, besteira, porque isso aí é estético. Às vezes isso causa um transtorno tão grande, né? Meninas assim, que não tem mama, que pura e simplesmente não tem mama, e que é uma coisa tão fácil de resolver. Ah, é estético. Estético, no que tu faz a cirurgia, tu transforma a vida da pessoa, modifica. Quer dizer, o que é estético para um, de repente, é uma coisa que pode estar atrapalhando enormemente a vida do outro. Eu tenho uma sobrinha que o meu irmão operou, que o Miguel operou o nariz. A gente aqui vai falando bem um do outro. Sim, né? Porque, não, a família não pode falar. Casou, tá feliz da vida, virou uma princesa. Muda a vida da pessoa, né? A pessoa a autoestima da pessoa ela se muda. sentia meio constrangida, ela era mais acanhada e tal. Ele operou o nariz, nossa. Eu tenho um amigo que conseguiu até engravidar para a escosação, engravidar a mulher que tinha orelha de abano, se o problema era de abano. É verdade. Nós vamos fazer um intervalo rápido, a gente já retorna. Olha, para você procurar alguém para tratar o seu filho cirurgicamente, quer dizer, vai num pediatra para que seu filho seja atendido por um pediatra. Para fazer uma cirurgia pediátrica, procure um cirurgião pediátrico. Então, tenha certeza de que lhe encaminhe para alguém que seja especialista em cirurgia pediátrica. O médico especialista em cirurgia pediátrica, ele fez 6 anos de faculdade, fez uma formação em cirurgia geral, que pode ser 2 ou 3 anos, e mais 3 anos de cirurgia pediátrica. Não leve seu filho em quem não é da área. Isso serve até como advertência, porque nós, como médicos, recebemos muito paciente, muitas vezes tratado por quem não é especialista. É o tipo de economia que não se faz, né? Porque às vezes a gente até escuta dizer assim, não, mas aí me disseram que o preço daquele médico, é rifar o corpo, o preço né? daquela cirurgia, pô, as pessoas não economizam em carro, não economizam em nada, vão economizar no próprio corpo, não dá, né? Ou no corpo do filho, então pior ainda, não dá nem para falar nesse assunto, né? Nós chegamos a falar no quadro passado, Cristiano, de defeitos, né? De o que é considerado estético para uns, eventualmente estético até para o SUS, né? Que muitas vezes não permite fazer procedimento, e que para o paciente não é estético, né? Não é pura e simplesmente estético, isso causa uma deformidade que de repente tira a criatura do convívio normal. Esses defeitos de tórax, a que nível, até que ponto isso é considerado estético, até que ponto tem que ser tratado como doença? Quantos % dos teus pacientes chegam com deformidades torácicas? Na verdade, o que acontece? Os pacientes que têm defeito do tórax, eles são pacientes introspectivos, são completamente introspectivos. São pacientes que não tiram a camiseta na frente dos colegas, são pacientes que às vezes fazem até tratamento para melhorar a autoestima, tratamento por depressão. E o que são esses defeitos do tórax? São deformidades na parede torácica, ou mais conhecido como aquele peito de pombo, onde existe um abaulamento da região do tórax, ou aquele onde o tórax ele é para dentro, chamado pectus excavatum. A grande maioria dos pacientes apresentam esse defeito de tórax para dentro, e isso realmente leva a um comprometimento importante da autoestima e do relacionamento do paciente com outras, com o seu meio. Por quê? Porque ele não tira a camiseta, ele se fecha no quarto, né? E muitas vezes é difícil para os familiares fazerem com que o paciente ele tenha um convívio social, né? Esses defeitos, eles podem ser considerados estéticos, mas a grande maioria dos convênios libera isso por plano de saúde, e recentemente vários trabalhos mostram que esses defeitos, eles melhoram a função pulmonar dos pacientes. Principalmente aquele onde tem o peito para dentro, ele melhora a função pulmonar e principalmente o desempenho cardiovascular. Então, o desempenho do paciente para o exercício melhora bastante. Então, isso é uma justificativa para o plano de saúde pagar. Normalmente eles não estão associados com doença, então? Normalmente não, muito raramente estão associados com doença. Existem síndromes, como por exemplo tórax asfixiante, que é muito rara. Nós temos vários casos aqui
no hospital, onde o tórax ele comprime o pulmão e impede o pulmão de expandir. É um tórax rígido, então tem que ser feito várias cirurgias para liberar o pulmão e fazer com que aquele pulmão ele expanda e expandindo o tórax consequentemente. Até que idade dá para tratar esses defeitos de tórax? Quer dizer, o paciente com o peitinho de pomba, né, que a gente chamava quando era criança, que é para frente e tal, ou escavado. A idade ideal para tratar esses pacientes é por volta da adolescência, 13, 14, 15 anos é a idade ideal para tratar esse tipo de paciente. Atualmente existe uma técnica cirúrgica minimamente invasiva, também feita por vídeo, onde nós colocamos uma barra de ferro atrás desse osso e colocamos o osso para frente. É uma técnica minimamente invasiva, são feitas apenas 2 incisões, uma de cada lado. Né? A cirurgia aberta que a gente fala é uma cirurgia onde a gente abre nessa região e retira todas essas cartilagens aqui da frente, quebra esse osso e põe o osso para frente. Essa é mais agressiva. Essa é a cirurgia mais agressiva, que é feita há 40 anos, mas existe de 12 anos, 15 anos para cá, essa nova cirurgia, que onde coloca uma barra de metal, onde o paciente fica 3 anos com essa barra de metal e corrige perfeitamente o defeito do tórax. Esse resultado, na grande maioria dos pacientes, é um resultado que dá satisfação? Muito bom. 90% dos pacientes a 95% dos pacientes têm um resultado bom e excelente. 5% pode voltar o defeito. Por isso que é importante a idade com que é operado o paciente e também o tipo de defeito e tipo de técnica que é feito nesse determinado paciente. O SUS autoriza fazer essa cirurgia? O SUS autoriza fazer esse tipo de cirurgia. Mesmo essa mais moderna com a barra? A barra o SUS não autoriza, porque a barra, na verdade, é muito cara. Então o SUS ainda não autoriza esse tipo de procedimento. Mas o plano de saúde paga a barra? Alguns sim, outros não. Mas eventualmente, né, Ana, para quem vai... Eu já vi paciente, por exemplo, que chega na clínica do cirurgião plástico para tratar esse tipo de deformidade com próteses, até pacientes masculinos, colocando prótese de silicone. E a gente não consegue, nesses casos, dar um resultado legal. Tá? Eu acho que porque a deformidade, a prótese, ou nas minhas mãos eu não consigo dar resultado. Porque a prótese trata, na verdade, o tecido mole. E não a parte óssea, né? Na verdade, está tratando uma consequência, não está tratando a causa, né, do defeito do tórax. Então, de repente, para quem vai esperar para investir no futuro, gastar até estamos jogando contra o patrimônio, né? Mas vai investir no futuro para fazer uma cirurgia plástica, botar uma prótese de silicone, né? Para corrigir um defeito que não é da parte mole, quer dizer, a prótese de silicone para mama fica fantástico quando é mama. Agora, para mexer em arcada torácica, não adianta fazer isso aí, né? Porque o resultado realmente não é um resultado bom. Nós chegamos a falar de algumas malformações, principalmente urológicas, Rafael, e da importância de procurar um especialista, quer dizer, um cirurgião pediátrico, para tratar a parte urológica da criança. Tô te falando a gente falando assim parece uma coisa tão óbvia, né? Que não dá para acreditar que tem gente que opera criança com cirurgião adulto. Mas acontece? O que acontece assim, por exemplo, eu me dedico a essa área, além dessa formação toda, eu fiquei mais um ano fazendo formação só em urologia pediátrica. Então, eu tenho toda a minha formação em pediatria, em cirurgia pediátrica e urologia pediátrica. Existem muitos colegas que eu faço urologia de adulto, urologia de criança é um adulto pequeno, eu vou operar, né? Mas assim como eu não vou tratar o câncer de próstata, a disfunção erétil, né, existem certas coisas que devem ser tratadas por quem tem experiência, né? Por exemplo, a gente começa assim a pensar, obstruções da pelve renal, que são defeitos congênitos que são... da saída da urina do rim para a ureter. Eu normalmente faço de 3 a 4 cirurgias dessas por mês. Isso é um volume muito grande. Né? Sim, a tua mão está preparada para isso. Ao passo que alguém que faz uma cirurgia dessas a cada 6, 7 meses, ele não tem essa experiência, não tem essa praxia de fazer isso. Até porque são cirurgias que normalmente deve ser usada amplificação, ou seja, se operar com lupa, com material de microcirurgia. Os tecidos da criança são diferentes. O material, por exemplo, endoscópico, para fazer endoscopias urinárias, ou seja, olhar a uretra da criança, a bexiguinha da criança e o ureter.
eles são no mínimo de 1/4 a 1/5 do tamanho de um material de adulto. Isso quer dizer que a delicadeza que deve ser manipulado esse material também tem que ser condizente com isso. Então a gente tem muitas malformações, principalmente urinárias, em que se a pessoa não está acostumada a lidar, não tem conhecimento da embriologia de como aquele órgão se formou, de como o rim se formou, de como o ureter se formou, de como o pênis se formou, de como a bexiga se formou, ele não vai conseguir dar o resultado excelente que é o necessário. A gente tem malformações gravíssimas de bexiga, em que a criança nasce com a bexiga totalmente aberta na parede abdominal, que se chama estrofia de bexiga. E o grau máximo disso é a estrofia de cloaca, que a gente chama, que é o que? A bexiga aberta, a vagina aberta e o intestino aberto na parede abdominal. Isso é um defeito gravíssimo e que em nenhum momento da formação do ser humano existiu esse tipo de conformação. Então, além de entender da embriologia, de como se formou, a gente tem que saber como faria e como deve corrigir. E isso um cirurgião pediátrico tem que saber fazer, porque ele tem que saber manipular o intestino, ele tem que saber tratar a consequência disso, a criança pode entrar em insuficiência renal, ele tem que saber as modalidades de diálise, as modalidades de catéter. Então, o cirurgião pediátrico ele tem todo o armamento para poder tratar essas malformações gravíssimas. Quais são as doenças mais comuns a nível de urologia, a nível de trato urinário, né? Rim, ureter, que tu falou que é aquele canalzinho, para você que não faz medicina, aquele canalzinho que leva a urina até a bexiga, da uretra, que é aquele canalzinho que sai da bexiga e que leva a urina para fora. Quais são as doenças mais comuns dessa região? Eu gosto de dizer assim, vamos começar de cima para baixo. Então, rim. As malformações renais, que seriam a duplicação do rim. Não é que o rim, que existam 2 rins, mas um rim só, o sistema todo coletor dele é todo duplicado. A obstrução da via de saída do rim, que seria a obstrução da junção da pelve renal com o ureter duplicado, a obstrução da saída do ureter na bexiga, que seria a obstrução da junção uretero-vesical. Na bexiga, os defeitos congênitos seriam os refluxos, né? Refluxo vésico-ureteral, ou seja, subir a urina da bexiga até o rim, causar infecção. Outros defeitos penianos, a hipospádia, que é a malformação da uretra, em que a uretra ela não se fecha toda até a ponta do pênis. Quer dizer, a urina não sai na ponta do pênis? A uretra se formaria, o meatinho uretral teria que ficar aqui. Então ela pode ficar aqui de uma posição mais baixa até quase no escroto. E aí são malformações graves. Ele não consegue fazer xixi pela ponta, né? E além disso o pênis urina ele fica pelo meio do pênis, é uma coisa extremamente desagradável. Além disso o pênis fica encurvado, né? O prepúcio, que é a pele, em vez de ser fechadinho, ele é aberto, então ele parece uma asinha quando a gente puxa assim, que também é necessário correção por técnica microcirúrgica, que é o treinamento do cirurgião pediátrico também. E o dia a dia, né? Como qualquer um, no seu consultório tem seu dia a dia, que seriam as fimoses, né? Que seria o testículo não descido, que seriam as patologias de região inguinal, tipo hérnia inguinal, cistos de cordão e hidrocélios, que a criança tem bastante. Isso é uma coisa, acho que mais visível para a mãe, mais né? Visível. A mãe que dá banho todos os dias, porque essas malformações mais a nível interno, isso aí é do especialista. Isso. Né? Muitas vezes até tem que ser um especialista bem treinado, como tu falou, para poder enxergar isso. Um bom pediatra. Né? Um bom pediatra e um bom encaminhamento para um cirurgião pediátrico, né? Agora, já essas coisas externas, quer dizer, o testículo que não desceu, isso é fácil de a mãe examinar, né? Vou começar assim pela fimose, que é uma preocupação extrema que as mães têm. O bebê já nasceu, já quer que exponha a glandezinha, que a cabecinha do pênis esteja exposta. Uma pergunta, é bom fazer cirurgia de fimose ou não? Isso é mito ou é verdade? É bom fazer? Porque às vezes dizem assim, não, é importante fazer, bom fazer. Depende. Mito ou verdade? Depende. Se for preciso é bom, senão depende no não, sentido... porque lá nos Estados Unidos eu tenho um genro americano. E lá eles fazem em todo mundo, Em todos, né? porque as vantagens são as seguintes.
Quando nasceu, se usa um dispositivozinho, que não é nem cirurgia, é um dispositivo que vai provocar, que se chama Plastibel. Isso aí tem que fazer só em criança recém-nascida. Tá, explica melhor que aí eu já me enrolei. É como se fosse um cálicezinho. Tá. A criança nasceu, solta a pelezinha, coloca a glandezinha